Seja bem-vindo a mais um estudo 1189, hoje com o capítulo 1 de Colossenses. Já estudamos Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses e agora Colossenses. Estamos no 12º livro dos 66 e já mais de 200 de capítulos lidos, e de forma breve estamos refletindo sobre cada um deles. Antes de darmos início à leitura dos tópicos que vão falar sobre a supremacia de Cristo e o trabalho de Paulo pela igreja, que é um tópico que não vai ser concluído no capítulo 1, porque ele continua no capítulo 2. Então, é um tópico e meio praticamente em apenas 29 versículos. Vamos orar. Pai, eu te agradeço pela oportunidade de iniciar mais um livro, mais um capítulo, na busca pela tua presença e na busca pela revelação daquilo que está no teu coração em relação a cada um de nós. Nós te pedimos em mais essa oportunidade que se faça presente e revele o teu querer a cada um de nós que buscamos a tua face. Fica conosco neste momento, em nome de Jesus. Amém. Que você aí no conforto do seu lar, na academia, aonde você estiver viajando na estrada, que você possa ter a sua mente cativa pelo Espírito Santo para compreender tudo aquilo que o Senhor quer nos ministrar nesse momento, seja qual for o horário do seu dia. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Lembrem-se que Coríntios, Romanos, Gálatas, Efésios, agora Filipenses, agora Colossenses, são cartas de Paulo para as igrejas que ele fundou. E aí ele ministra a essas igrejas através das cartas que ele envia. Continuando. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito do qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor. Em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. E aqui essa ação de graças de Paulo pela igreja de Colossos é muito pontual e me lembra como que um carinho de um pastor, de um amigo que nos liga ou nos manda uma mensagem e fala: tô orando por você, porque eu tô sabendo que você tem seguido na caminhada e tem sido perseverante naquilo que o Senhor tem ministrado na sua vida. E eu me alegro muito em vê-lo viver aquilo que Cristo colocou no seu coração. É exatamente isso. Paulo
dando graças a Deus pela fé daqueles irmãos que estavam servindo e motivando eles a continuarem nessa caminhada. Se você não tem recebido essas palavras de incentivo, tome essas palavras de Paulo para a sua vida e se sinta motivado a continuar buscando a presença do Senhor como você está, nesse momento. Que momentos como esse se multipliquem no seu dia a dia e que você não só ouça, mas que você fale muito daquilo que o Espírito Santo tem colocado no seu coração. Que essas palavras sejam impregnadas em você, na sua mente, nos seus pensamentos e nas suas atitudes. Continuando. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanos, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele e antes de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. E nesse tópico, Paulo engrandece a supremacia de Cristo e diz com muita eloquência, de forma muito linda, poética, porém extremamente intencional, ele coloca os extremos do poder de Jesus. Tudo foi criado nele, por ele, para ele. O nome dele está acima de todo nome. Ele tem a soberania, ele é o primogênito dos mortos, ou seja, o primeiro a retornar da morte. Ele foi o primeiro. Ele venceu a morte porque não havia o pecado. A morte é consequência do pecado. E ele subjugou a morte porque não havia sobre ele nada que pudesse justificar a morte, porque ele não tinha pecado. Então, perdeu-se o sentido. O corpo dele se torna glorificado, ele acessa o topo de tudo, ele é o cabeça da igreja, ele é a nossa maior referência. Então, ainda que você não siga as instruções de Paulo, que foi um homem formidável, ainda que você não concorde com nenhum dos discípulos, apóstolos, profetas, sacerdotes, só segue a Cristo. Pega Cristo e segue Ele, que você vai se aproximar daquilo que o Senhor anseia para você. E agora, para encerrarmos, agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo, em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um
com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso, eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. E assim, Paulo encerra esse capítulo 1. Esse tópico, falando sobre o trabalho de Paulo, que eu li agora, ele continua no capítulo 2, mas eu quero ressaltar aqui que agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Então, Paulo se posiciona como um servo que está aceitando as aflições e angústias sobre o corpo dele por amor da igreja. É o ato mais próximo de tudo aquilo que Jesus fez. É óbvio que o sacrifício de Paulo em seu corpo não vai justificar o pecado de ninguém. Ele não tem esse poder, porque o pecado está sobre ele também. Ele também precisa da graça, da misericórdia, da justificação que vem pelo sangue de Jesus. Mas a postura dele de se colocar a exemplo de Cristo em favor da igreja e pagar o preço de vida, uma vida totalmente entregue a Jesus por amor dos irmãos, por amor da igreja de Filipe, de Colosso, da Galácia, de todas, de Corinto. O amor que ele tinha era esse amor que fazia com que ele pagasse esse preço de dor, de aflições, de angústias, de prisões, de naufrágios e tudo o que ele fez. Que Paulo sirva de exemplo que é possível viver uma vida que se aproxima daquilo que Jesus viveu. E o que eu desejo para você, para sua casa, para sua família, é que Deus te abençoe em nome de Jesus.